E na live show de hoje da TV FMU, eu trouxe uma convidada mais que especial. Ela é maravilhosa, tem um currículo impressionante, literalmente para poder representar as mulheres negras no negócio. Dá uma olhada nisso aqui. A Laura Domingos é doutoranda em desenvolvimento regional e urbano na Unifax, mestra em ciências contábeis, pós-graduada em desenvolvimento regional, graduada em ciências contábeis, tem mais de 10 anos de docência e tem uma experiência maravilhosa há mais de 15 anos na área de ciências contábeis, consultoria e assessoria a empresas. Laura Domingos, é um prazer ter você aqui conosco para bater esse papo e para poder trazer tanta representatividade nesse campo. Prazer. Ah, prazer o meu, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, né? É um prazer te conhecer, Camila, sou tua fã, né? E muito bom, parabéns aí pela iniciativa, mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu que agradeço imensamente o convite, eu sou muito sua fã também, você, nossa, tem um currículo maravilhoso, mas eu sinto que não é só o currículo, sabe, tanto por fora o que a gente entrega, né, para os trabalhos, né, para as empresas, a área empresarial, o seu momento pessoal, assim, só de ter conhecido o seu rostinho já me deixou muito, muito tranquila, e aparentemente você é uma pessoa que é muito, muito confiante. Você é realmente uma pessoa muito confiante no seu ambiente de trabalho, nas coisas que você faz na sua vida? Como que é isso? Conta um pouquinho da sua história. Você, Laura. Então, confiança e fé, determinação também e disciplina. Eu acho que está tudo junto, sabe? Não é só a confiança pela confiança, mas é de entender que se a gente persiste, se a gente tem disciplina, se a gente é honesto conosco e a gente é ético, a gente vai ter o resultado que a gente espera, né? E a liberdade que se pretende, né? Renato Russo tem uma frase assim, que é disciplina e liberdade. Eu confio muito nisso também, né? Então a gente consegue chegar nos objetivos que a gente quer por isso, por persistência, fé, confiança sem sombra de dúvidas, mas por conta do resultado que a gente vai alcançar. E em termos de história, né? Assim como tu e tantos outros jovens negros, né? A gente começa com uma história que não é muito distante de todo mundo, que é com os nossos ancestrais, e é tão recente tudo, né? Porque, assim, eu sou gaúcha, então minha avó, ela nasceu numa fazenda, fronteira com o Uruguai, né? E a mãe dela, ela nasceu no ventre livre, então ela também já lidava naquela fazenda como se escrava fosse, porque nasceu no ventre livre, mas continua na fazenda, então continua como se tivesse aquele regime ainda, né? Então, minha avó, ela sai daquele lugar com 16 anos e vai morar na cidade. Mas ela não sabia ler, não sabia escrever. Ela trabalhou naquela fazenda e ela contava que andava de pé descalço até os 15, 16 anos, porque esse era o regime daquela época, né? E é a história de tantos ancestrais. E aí, sim, aí quando ela vai para a cidade, que é a cidade ali do interior ainda, depois que tem a minha mãe, aí ela vem para a cidade grande, porque perde meu avô, fica viúva, e aí vem trabalhar em casas de família na capital gaúcha. Então, ela é empregada doméstica, minha mãe fica numa casa também pequenininha, trabalhando como empregada doméstica, e fica todo aquele conjunto. Mas elas lutam muito e trabalham muito para que a minha geração tivesse condição de estudar, de fazer nível superior, então. E como tantos outros, a gente é a primeira da família a se formar, né? A primeira a conseguir, mas por quê? Porque elas trabalharam muito. Elas ensinaram esses valores para a gente, de que a gente tinha que estudar e que não tinha outro caminho e que tinha que conseguir, e todas as coisas que a gente ia dar conta e vencer era através do estudo, né? Situações do tipo, olha,
Tu estuda, porque se tu estudar, tu vai conseguir, né? Mesmo que te digam para te entrar no elevador de serviço, tu não é simbólico, mas não vai pelo elevador de serviço porque tu tá estudando, porque tu tem um trabalho e por esse elevador tu não vai entrar, né? Você trabalhando, você vai ter dinheiro para comprar as coisas que você precisa. E entre, né, sem perguntar preço, porque você tem aquela condição, porque você trabalhou e tem aquilo. Então, assim, são e coisas de honestidade e dignidade que a gente aprende lá atrás, né? Então, quando me pergunta assim, Laura, o que que te mobiliza, o que que te motiva? A história dos minhas ancestrais são mulheres muito fortes, né? São mulheres que trabalharam muito, então eu me orgulho dessa história, sabe, Camila? Então é isso. Assim, eu acho que a impressão de ser confiante não é ter toda essa história por trás e que vai te empurrando e te levando, porque é uma história forte, uma história muito digna, da qual eu me orgulho muito, sabe? Nossa, que história linda! E deu para perceber que essa valorização da sua ancestralidade, ela é muito latente em você, né? Você tem vários cursos, né? Várias graduações, pós-graduações, doutorado, mestrado, mas o que te forma e o que te faz ser a mulher que você é hoje é a sua base, né? É a sua família. E quando a gente coloca em construção, em evidência, tais pontos é muito importante. E isso é muito legal de ser falado aqui, porque você consegue colocar e mostrar para todo mundo que está assistindo aqui agora que se você não tem uma base, se você não tem onde recorrer em momentos complicados ou momentos que são gratificantes na sua carreira, né, profissional, não serve de nada, né? A base é tudo. Sim, é sim. E às vezes a gente fica pensando também assim, mas eu não tenho. Porque acontece de muitas vezes, Camila, a gente não tem aquela estrutura necessária. A gente conhece as histórias, e como eu falei de mulheres fortes, né? Mulheres que estavam lá, e às vezes, então, são mulheres que criam filhos sozinhas, e a gente vê isso nas comunidades, e isso acaba sendo recorrente, porque os homens não têm oportunidades, e a gente sabe pelos indicadores, pelos índices, que os homens negros, eles morrem mais, eles têm menos oportunidade ao emprego, eles estudam menos, enfim, então gera aí um ciclo vicioso, né? Mas quando a gente tem essa desestrutura, que não é o meu caso, mas eu penso nas demais famílias e tudo mais, a gente mesmo assim, a gente ainda tem condição de se formar enquanto cidadão, nos espaços em que a gente tem que ocupar, porque a gente tem a história, e é uma história de pessoas que estão ali, mesmo que do lugar onde muitos que estão assistindo talvez não tenham tido essa história, essa base familiar, mas tem outra que talvez não seja tão igual, mesmo assim ela tem que seguir. Porque a gente tem essa história, a gente deve para essas pessoas que batalharam e lutaram e que talvez não sejam tão próximas, mas a gente tem que seguir, né, por nós mesmos, né, para dar o exemplo para os outros e também para se constituir enquanto cidadão. E aí eu não falo só de cidadãos negros, mas todas as pessoas. E aí, independente da etnia, a gente tem que seguir, né, e ter esse valor muito forte, ético. Talvez a gente não aprendeu em casa, talvez a gente também não constituiu na escola, mas a gente consegue entender sobre isso, porque isso é de consciência. Então, discutindo essas coisas e querendo buscar, a gente consegue também. Então, a gente, mesmo que a base tenha ficado um pouco de algumas pessoas, né, e a gente sabe disso, não pode fingir que não acontece, desestruturada, a gente busca a estrutura daí. É o mais difícil? Mas aí a gente vai para aquela situação de disciplina de novo, né, de conseguir ter a disciplina para conseguir chegar lá, né. Sim, até porque depois de você vem outros, né? E é importante que você consiga, pelo menos, preparar o terreno, né? Isso, exatamente. Exatamente, é isso aí. Laura, você já pensou na atual situação em que vivemos hoje, onde o país e sempre foi, né? Extremamente racista, preconceituoso, e a gente tendo referências nas mídias, né? Tanto redes sociais quanto televisão, rádio, todas as plataformas digitais e não digitais que existem hoje de comunicação, já parou para pensar o quanto é importante ter pessoas com essa estrutura, não
sendo familiar ou não, mas tendo essa estrutura mental como a que você tem, para aturar e para conseguir driblar os desafios que a própria sociedade impõe para os negros? Como que é isso para você? Assim, você acredita que existe algum tipo de solução? Existe algo que seja mais palpável? Porque às vezes a gente fala muito sobre coisas que podem vir, mas que determinam um tempo longo, né, para essa desconstrução, né, da sociedade. Você acha que existe alguma coisa que é possível fazer agora e ter um resultado um pouco mais rápido? Como que é isso para você? Então, a gente tem duas questões aqui, né? Uma de coisas que a gente pode fazer agora e outra o tempo do resultado, o tempo do retorno. Então, assim, a gente consegue fazer coisas agora que a gente tenha resultados rápidos no nosso comportamento e na nossa maneira de agir. Mas, e que isso que nós fazemos no nosso dia a dia, ele vai sendo, então, multiplicado e a gente vai conseguir algo a longo prazo. Mas que a gente consiga fazer algo agora e que a mudança aconteça agora, não. Isso eu não acredito. Eu acredito que a gente consegue fazer na gente mesmo. E aí, indo multiplicando. Por que não? Porque é uma questão, a gente tem uma questão aí estrutural, né? E de um pensamento, e é um consciente coletivo, aliás, às vezes um inconsciente que para tu se dar conta é complicado. Tu tem que, às vezes, estar naquela situação para entender que, sim, eu sou preconceituosa, sim, eu sou racista. E isso é muito difícil, porque é um querer se olhar e um querer se modificar, né? E imagina isso em termos sociais. Aí a gente fala de uma sociedade como um todo, né? Então, assim, o primeiro passo, e aí eu acho que é um passo largo que a gente já conseguiu, porque a gente conseguiu aí estruturas como o Ministério Público do Trabalho, dando conta aí de ter maiores vagas para as pessoas negras para elas trabalharem, a gente conseguiu o sistema, e fala a gente e sociedade, né? Então, o sistema de cotas para que tivesse acesso a concursos e ensino, e aí a gente tem, então, uma série de políticas públicas que já estão sendo executadas, enfim, aí a gente não está aqui falando de aumento, possibilidades e execução correta, mas a gente está falando que isso existe. O espaço de discussão, o espaço de mídia mesmo, onde a gente vê tantas pessoas já atuando enfim, e aí a gente tem um maior espaço de discussão para esses temas, né? Mas assim, voltando para a questão mais de entender a questão da mudança, sabe? A gente tem que refletir, pensar que quando a gente fala de igualdade social, antirracismo e essas coisas assim, é uma questão que a gente precisa ter essa consciência, essa discussão, mas em alguns momentos até a gente vê extremismos, e aí é pessoal, eu não concordo com isso, eu acho que é um espaço de discussão, mas também de diplomacia, sabe? Onde a gente vai construindo através dos laços e fortalecendo os laços, não brigando, por assim dizer, mas é uma opinião bastante pessoal. Mas discutindo sempre, trazendo esses espaços de discussão como a gente está fazendo agora, sabe? Para a pessoa poder entender e se questionar. Será que eu sou preconceituosa? Porque eu sempre achei que eu não fosse. Será que eu sou racista? O que é ser racista? Quais são as frases, os pensamentos, as coisas que fazem com que eu tenha uma atitude racista, uma atitude preconceituosa, né? E aí a pessoa começar a fazer o autoexame e assim multiplicando, né? Então a gente, respondendo a pergunta rapidamente com a gente mesmo e a longo prazo com o outro, né? Na sociedade como um todo. Sim, é muito importante isso que você falou também, porque se a gente tem como base o estudo, eu acho que de todas as formas, né, em todos os setores, principalmente para a mulher negra, tem muitas pessoas que não têm acesso ao estudo, né? A grande maioria da população, quando a gente vê estatisticamente falando, a gente percebe que 58% da população é negra e grande parte dessa população negra sofre de pobreza, de extrema pobreza, né? Vários dados apareceram recentemente aí também, comprovando isso.
e mostrando, deixando bem claro que essa situação é sim uma situação de total desigualdade, mas para as pessoas que têm acesso, ou um mínimo de acesso, talvez seja necessário essa busca por estudos, né? Não só estudo de você saber quem é você, mas também você saber qual é o seu lugar, qual é o lugar do outro, né? Porque às vezes a gente não se sente identificada ou representada em um certo lugar. E a gente acha que esse lugar não é para a gente, né? Não sei se você, antes de ter essa formação, que você tem esse currículo, se você conseguia se ver lá, se você se sentia representada lá, no lugar que você se vê hoje. Como é isso? Você se sentia representada? Você se via nesse cargo que você ocupa hoje? Então, assim, eu nunca tive dúvida, que as coisas iriam acontecer, por conta disso que eu falei lá no início, né? De ser uma fórmula que eu entendia como sendo certa. Se eu trabalhar, se eu estudar, se eu for ética, se eu for honesta, as coisas elas vão acontecer, né? Se eu tiver disciplina e tal. Então, isso eu não tive dúvida. Mas quanto a se sentir representado nos espaços, isso sim. Porque, assim, a representatividade, ela se dá muito pela questão de identificação, né? Tu se identifica, então logo tu se identifica, logo eu pertenço. Né? Tu não se identifica, então, tipo, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou a única aqui, né? Mas, e aí começa a ter uma questão que é do tipo assim, tu se acostuma. Eu sou a única, eu sempre fui a única, e aí tu fica atento só às questões do tipo, por eu ser a única, eu fui tratada desse jeito, por eu ser a única, eu fui tratada daquele jeito, por eu ser diferente, eu não deveria estar aqui. E ter essa construção muito clara do pensamento que tu tem que ter de pertencimento mesmo. Mas isso é ao longo de muitos anos, eu tenho muitos anos, eu sou mais velha. Então, assim, logo no início, não, né? Então, quando tu senta numa cadeira de uma universidade, que é a maior universidade, uma importante universidade do estado do Rio Grande do Sul, e tu é a única na sala de aula de 60 alunos, tu fica olhando, tipo assim, né, eu sou a única aqui, não tem mais ninguém junto comigo aqui, o que que eu estou fazendo aqui, esse lugar é para mim, mas sim, é para mim, eu estou aqui porque eu mereço estar aqui, eu me esforcei muito para estar aqui, mas fica sempre aquela questão de tu ser a única, e aí para conversar sobre as coisas, para tratar os temas, as questões primárias, básicas, tu é a única. E aí, quando tu começa a escutar piadas, falas inadequadas, e tu tá ali como uma única voz, né? Tu é a única, né? E isso, imagina, 24 anos atrás, que era a minha realidade quando eu entrei na universidade. Então, assim, tu tem que ir estabelecendo espaços e falas, e às vezes escalas, tu fica calado mesmo, né? Eu fico muito feliz que isso tenha mudado bastante, né? Por exemplo, quando eu era pequenininha, a gente tinha na TV Zezé Mota, era a única da minha época que eu via na TV, era uma negra na TV, a Zezé Mota, né? Tinha o Tony Tornado, né? O Mussum, e deu, chega, acabou ali, talvez, né? Grande Otelo. E hoje não, hoje a minha sobrinha vê várias pessoas e ela mesmo teve um trabalho na escola semana passada, na Semana da Consciência Negra, onde ela se vestiu de africana, estudou a história da África, estudou a história do zumbi. Eu não tive isso, eu não tinha isso na escola. Imagina se falar numa coisa dessa, não existia ciência. Então, isso mudou e mudou em pouco tempo. Se a gente for pensar em questão de geração, é uma geração só, já mudou. Então, a gente teve aí um trabalho importante de alteração e né, de trazer para a consciência. Mas, de fato, assim, o que eu queria dizer para todo mundo assim, que está ouvindo a gente, principalmente os jovens universitários, que isso eu fico muito atenta, vocês pertencem aos espaços, né? Outro dia a gente estava vendo a Thelminha falando, ela também falava assim, poxa, mas eu sou a única aqui nessa faculdade de medicina, e aí como é que fica? Eu pertenço a esse lugar? Sim, pertencemos porque estamos. E a gente, então, tem que ocupar esses espaços e fazer valer, e aí, através do nosso comportamento, da nossa fala, do nosso diálogo, e alterando o pensamento preconceituoso, e não é preconceituoso por
simples, é porque houve um crescimento dentro da sua casa, dentro da sociedade, e aí desconstruindo aquilo que a pessoa já pensava antes, né? Então, vai desconstruindo aquela coisa assim, mas eu não pensei que era assim, pode ser assim, eu nunca pensei em te ver aqui, ver como, tu não me conhece. Vai desconstruindo isso, mas é muito comportamental. Então, assim, a gente pertence a esse espaço, sim, mas cabe a gente, através do diálogo, através da fala, através da discussão dessas coisas, mudar o pensamento. Mas a gente pertence porque a gente chegou lá. Então, se a gente chegou, é porque a gente tem que estar lá e ocupar aquele espaço. Exatamente, exatamente. Eu lembro quando eu entrei na FIAM para fazer a faculdade de jornalismo, eu tinha muito receio de entrar na faculdade. Eu sempre fui bailarina, sempre trabalhei com dança, com arte, fiz faculdade de dança, mas não era nada voltado para essa questão mais, não mais social, mas um estudo mais a fundo, né, do que é ser algo, né? Então, quando eu entrei na faculdade, eu lembro que a primeira coisa que eu olhei foi, meu Deus, quantos negros tem na minha sala. Eu procurei muito por isso. E quando eu entrei, eu encontrei mais de 5. Eu falei, meu Deus, é aqui que eu vou ficar. Então, eu me senti muito representada estando ali, né, dentro da faculdade. E ao longo do percurso, eu pude perceber que muitos outros alunos, negros, inclusive, buscavam o mesmo que eu. Porque às vezes a gente acha que falta oportunidade ou que a gente não tem essa representatividade, né? Mas que tanto, por que não? Já que não tem esse espaço que eu não vejo, por que não me tornar este espaço, né? Isso, exatamente, exatamente. E tu sabe, Camila, que é muito legal isso que tu traz, assim, de olhar e já se identificar, porque, assim, como eu tenho muitos anos, assim, na docência, enfim, já existiu momentos em que não tinha tantas pessoas, né? Houve políticas públicas que favoreceram, e aí a gente teve mais entrada, então, de pessoas negras na universidade. Mas antigamente, logo que eu comecei, enfim, essas políticas elas eram mais reduzidas, né? E aí, então, teve uma das meninas que chegou para mim e disse assim, professora, eu só fui na sala de aula e aquele primeiro dia de sala, né? Eu estava na coordenação do curso e eu cheguei no primeiro dia, segundo, enfim, disse a professora Laura, sou coordenadora do curso, vim dar boas-vindas. Acabou, não vou, né? Acabou, fui trabalhar e depois aguardava os alunos no atendimento da coordenação. E volta e meia eu passava na sala para dar um recado ou outro, mas era recados curtos. Aí passou um semestre, enfim, no outro ela me procurou e disse assim, professora, eu ia sair da instituição, porque os meus colegas estavam falando em viagem, em viagens internacionais, eles moram num bairro que eu não moro, e estava muito difícil para mim, eu não estava conseguindo me encontrar, né, um curso mais elitizado, eu não estava conseguindo me encontrar. Quando tu entrou, eu decidi ficar, porque se tu estava ali, eu podia ficar também. Aquilo me tocou tão profundamente e eu não tinha falado nada, eu só dei boas-vindas, sabe? Então, assim, isso é muito importante, né? É muito importante porque significa. Então, o significado que tem é para aquele que recebeu, né? Então, ela entender que podia, porque eu simplesmente já estava passando no corredor e falando, né, da coordenação, ela entendeu que podia ficar porque tinha espaço. Então, isso me preocupa. Então, esses espaços que a gente criou de discussão, de ter o NERA, por exemplo, né, que é tão importante aí conosco, o nosso núcleo étnico-racial, com as rodas de conversa, com esses espaços que se cria, e a FIANFAAN está de parabéns por conta disso, a FMU, né, a gente então traz esses alunos para dentro da universidade dizendo, sim, fique aqui porque esse espaço é teu, né? É muito importante isso tudo que você tem comentado, Laura, porque essa questão de não só de ter uma referência ou de ser representada por alguém, mas de você saber que você não está sozinho. Eu vejo que muitos negros, tanto homens quanto mulheres, sentem falta, né,
desse momento, você não está sozinho. E hoje em dia, por pior que seja a situação, por pior que esteja, né, os dias atuais, a gente percebe que o movimento negro tem fortificado, tem se tornado mais potente, né? Não só, eu não falo também, não concordo muito com essa questão de você ir à guerra com armas de fogo. Eu acho tão poético e ao mesmo tempo tão forte, e talvez seja ainda mais potente você ir à guerra com outras armas, com o estudo, com a fala, com o convencimento, com as provas, com estatísticas, que tornam, com certeza, as coisas muito melhores, né? Parece que a gente consegue deixar físico algo que para muitas pessoas não é físico. Algo que para muitas pessoas é vitimismo, é mimimi, né? Então, quando a gente chega com essa prova de que é possível, de que isso acontece, de que isso existe, que é com estudo, não tem como você correr atrás disso de outra forma, as coisas ficam diferentes, né? Eu tenho feito esse trabalho também dentro da faculdade com algumas pessoas. Então, no período que a gente estava fora pandemia, eu encontrava com algumas pessoas, mesmo que não fossem do meu ciclo de amizade, né? De dentro da faculdade, eu encontrava com elas e eu, nem que por um olhar, eu já identificava para essa pessoa que era importante ela estar ali. Eu vejo que isso é muito importante de nós, alunos da FIAM, reforçarmos essa ideia, porque a gente tem oportunidades de estudo, a gente tem as oportunidades de buscar mais, porque a faculdade ela nos proporciona isso, e isso tem que ser valorizado de alguma forma, né? Então, assim, eu gostaria muito de te agradecer por todo o ensinamento que você deu até agora aqui, não só nessa entrevista, mas, assim, para a vida, porque você é realmente uma mulher empoderada, uma mulher de negócios, uma mulher que se posiciona, que vai atrás do que quer. Não sei se você tem outros planos futuros, se você acredita que tem que buscar ainda mais. Porém, eu acredito que onde você chegou, sendo negra e vendo você no seu lugar, eu gostaria muito de te agradecer por você ter crescido tanto e ter reforçado ainda mais a nossa força, a nossa potência. E é isso. Muitíssimo obrigada pela essa entrevista maravilhosa. Adorei te conhecer. Foi um prazer. Eu queria deixar uma última mensagem aqui, né? Eu agradeço muito, muito. Estou bem feliz de estar aqui, né? Falando sobre isso. Nesse mês que é tão importante, que é um mês que faz todas as pessoas lembrar. Eu queria dizer assim, ó, dentro dessa questão de empregabilidade mesmo e de conseguir, né, os trabalhos e as posições que nós queremos, seja ela qual for, os objetivos qual for. A gente nunca deve pensar que, porque eu tenho essa cor de pele, eu não vou conseguir, né? Pode acontecer sim, já aconteceu comigo, porque eu tenho essa cor de pele, eu não servia para aquela posição, né? Isso já aconteceu. E das pessoas me dizerem, inclusive, que eu não era o que estava, não daria, porque o meu estereótipo não estava adequado para aquilo que estavam procurando. E ouvi e pensei, não, mas não deu aqui, então vai dar ali, né? E continuei tentando. Então, essas coisas, elas não devem, de forma nenhuma, fazer com que a gente desista. Então, não desistamos. Nunca deixe que a cor da pele impeça você de continuar buscando. Talvez fique um pouco mais difícil, né? Tenha que insistir um pouco mais, tenha que estudar um pouco mais, mas a gente não pode desistir. Então, é isso que eu queria deixar de mensagem para todos que estão nos escutando, que não desistam, continuem e estudem, se esforcem, e não deixem que esse pensamento tome conta, porque esse pensamento, ele paralisa. Então, sigam em frente. E obrigada. Amei. Muito obrigada mesmo, maravilhosa. Vai servir de inspiração para muita gente aí, eu espero. Que bom, que bom. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.
com outros convidados mais especiais, tanto quanto Laura.